Fala aí, futuro policial militar! Beleza? Na instrução de hoje, nós abordaremos um assunto de extrema importância para os concursos das carreiras policiais militares de todo o Brasil. Mais especificamente, aqui da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde o conteúdo é de suma importância. Então, na instrução de hoje, nós vamos abordar os aspectos iniciais sobre o estudo dos direitos humanos, nós vamos apontar as principais legislações que abarcam esse direito e vamos mostrar a maneira correta que você deve estudar esse ramo do direito público internacional. Beleza, meu amigo? Para isso eu preparei um material em PDF exclusivo aqui do canal Márcio Bachur, que você tem acesso através do canal do Telegram. Então basta que você digite lá Márcio Bachur no Telegram que vai aparecer no nosso canal. Ou se você não conseguir, basta que você me envie um direct lá no Instagram, que eu vou ter o prazer de te fornecer o link do nosso canal. E lá no canal possui esse PDF que eu vou mostrar agora para vocês e diversos outros PDFs para o concurso da Polícia Militar daqui do estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? Lembrando que esse conteúdo e esse acesso é totalmente gratuito. É um trabalho filantrópico que eu estou desenvolvendo para ajudar você que não tem condições financeiras ou que está perdido aí no mundo do direito, não sei por onde começar a estudar. Esse canal é voltado para você. Beleza, meu amiguinho? Então, olho na tela que a gente vai começar a trabalhar o nosso material detalhadamente. Tranquilo? Então, preste atenção. E nós já temos aí os direitos humanos. E temos aqui o conceito de direitos humanos, né? Então, temos aqui falando sobre o conjunto de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, o Estado e o estabelecimento de igualdade como aspecto central das relações sociais, proteção aos direitos mais importantes das pessoas, dignidade. Então, observe que ele já fala em dignidade duas vezes. Qual é a ideia central? Promover meios e instrumentos jurídicos para a defesa da dignidade humana. A dignidade humana é a base dos direitos humanos. Então, grava isso. Dignidade da pessoa humana. Lembrando, meus amigos, que a dignidade da pessoa humana, ela está em quase todas as normas sobre direito aqui no nosso ordenamento jurídico pátrio. Então, lá no Código do Processo Civil, no Código Civil, no Código Penal, todas essas normas devem observar o princípio da dignidade humana. Então, é de suma importância que você tenha esse princípio consolidado na sua mente. Beleza? Então, vamos lá. A dignidade, respeitar e tratar o ser humano de forma igualitária, independentemente de quaisquer condições sociais, culturais ou econômicas. Esse outro lado aqui, eu vou dar uma pausa e vou voltar a tela para a minha pessoa. Meus amigos, nós precisamos entender o contexto histórico que surgiu a discussão sobre os direitos humanos. Basicamente, essa discussão veio à tona com o final da Segunda Guerra Mundial. Bachur, então quer dizer que antes da Segunda Guerra Mundial não se falava de direitos humanos? Claro que se falava, acabou. Porém, meu amiguinho, nós tivemos mais ênfase, mais força na discussão sobre direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, entenda isso. Tá bom? E aí nós temos, lá no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, a criação, o surgimento do que chamamos hoje da Organização das Nações Unidas. E junto com a Organização das Nações Unidas, tivemos diversas comissões que se formaram para discutir assuntos pertinentes ao quê? Adivinha? A dignidade da pessoa humana. E atualmente nós temos diversas comissões que vão falar sobre a dignidade da pessoa humana em diferentes aspectos. Então, além de olhar de maneira globalizada a pessoa humana, nós olhamos hoje
na atualidade, casos específicos, que são de grupos vulneráveis. Então, nós temos, de maneira geral, uma regulamentação que irá abarcar todos os seres humanos, que será tratada na aula de hoje. E teremos outras normas que são específicas, tanto para tratamento de grupos vulneráveis, exemplo, mulheres, menores, índios, negros e outros. E temos também normas que versam sobre a dignidade da pessoa humana que serão aplicados especificamente aos agentes aplicadores da lei. Então é importante, tanto você que já é policial militar e também você, futuro policial militar, ter em mente que existem normas internacionais que vão versar sobre a conduta dos agentes policiais. E isso certamente estará na sua prova. Porém, para chegarmos ao estado de estudar essas normas específicas, precisamos ter em mente 3 regulamentações básicas. Que será? A primeira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E depois, outros 2 pactos internacionais que irão consolidar os direitos políticos e os direitos sociais e econômicos de toda pessoa física. E esses 2 pactos, eles surgem para poder normatizar e obrigar os países, os estados de maneira geral, a cumprirem o que está descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, agora que foi feita uma apresentação geral desse contexto de criação dos direitos humanos, nós vamos estudar cada documento, que vai abarcar a dignidade da pessoa humana de maneira geral. E chamamos de Sistema Universal de Proteção da Pessoa Humana. Tranquilo? Lembrando que esse sistema se inicia com a criação da Organização das Nações Unidas. E, como nós sabemos, qualquer organização, ela surge através de quê? De documentos. E que documento foi esse que fez surgir a Organização das Nações Unidas? É o que veremos agora na tela dos senhores. Então, olho na tela e vamos começar a aprofundar esse conhecimento inicial que foi transmitido aos senhores. Então, vamos lá, meu amiguinho. Olho na tela. Vamos dar prosseguimento ao nosso PDF. Vamos lá. Lembrando que este quadro está disponível no site Jus Brasil, tá bom? E aqui eu faço referência ao professor que fez esse mapa mental, beleza? Devemos dar o crédito a quem de direito. Então, vamos lá. Então, na tela dos senhores, já temos aqui. Bachur, qual foi o documento que instituiu a Organização das Nações Unidas? Qual foi? Está aqui, ó. A Carta das Nações Unidas. A Carta da ONU. Essa carta, meu amigo, é uma espécie de manual. É o estatuto dessa organização. E logo no seu artigo 1º, nós temos a determinação expressa de que tudo que está descrito nessa carta refere-se a todo ser humano, sem distinção de raça, credo, etnia, cor. Então, não há uma determinação específica para que grupo se destina os direitos humanos. É uma norma geral. Basta ser humano para estar assegurado por esta carta. Beleza? Então, como eu falei para os senhores, está aqui, ó, o contexto de criação
foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui também eu deixei um bizu para os senhores. Para que nós estudemos todos esses documentos que serão apresentados nessa primeira instrução, é preciso que você faça a leitura da letra fria da lei. E depois ir marcando no lado de cada artigo qual direito que está sendo assegurado naquele documento. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao devido processo legal, a presunção de inocência. Então esse é o bizuzinho que eu deixo para os senhores aqui, logo de cara no nosso estudo. Beleza? E vamos lá. Pastor, quais são os propósitos, né, dessa Carta das Nações Unidas? Então, logo no artigo 1º, um propósito básico é garantir o quê, meu amigo? A segurança e a paz internacional. Então, olha aqui na tela, vamos lá, compartilhando. Pessoal, lembra que eu falei que o contexto de criação da ONU foi no pós-Segunda Guerra Mundial? Então, nós tivemos cenas de barbárie, tragédia. Então, nada mais óbvio do que garantir o quê? Segurança internacional e paz. Ou seja, dentro dessa segurança internacional, estamos falando de uma estabilidade entre os Estados. Coisa que não estamos vivendo no atual momento. Então nós temos aí China, Rússia, do outro lado Estados Unidos. A coisa está nebulosa. A ONU, ela veio para pacificar essas relações. Não vou entrar no mérito se é eficaz ou não é. Estamos aqui de forma técnica para mostrar o que as normas internacionais querem nos informar. Beleza? Então, sem entrar em polêmica, vamos ao estudo da letra fria aqui da norma. Tranquilo? Então, olho na tela novamente e vamos que vamos. Quais são os propósitos, os objetivos, né, da Carta da ONU? Primeiro, manutenção da paz e segurança internacional. Depois, desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, mantendo igualdade de direitos e autodeterminação dos povos. Então, olha para cá. Meu amigo, uma coisa importantíssima. Bachor, aqui no ordenamento nacional, aqui no Brasil, existe alguma lei que vai falar sobre paz internacional, sobre respeito à nação amiga? Tem alguma regulamentação aqui no Brasil dispondo sobre isso? Ou só no âmbito internacional? Meu amigo, Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, no artigo 4º, tem lá elencando, tem um rol onde nos incisos vem dizendo os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. E lá vem dizendo a autodeterminação dos povos, resolução pacífica de conflitos. Então, meu amigo, eu fiz um vídeo, né? Vamos aqui. Fiz um vídeo falando sobre noção de direito constitucional. Algumas pessoas viram, pastor, isso não cai na PMERG. Não cai? Meu amigo, tudo isso que eu estou falando aqui está na Constituição Federal. Inclusive no artigo 5º da Constituição Federal. Então, ao longo das nossas instruções sobre os direitos humanos, nós iremos abordar diversas normas que versam sobre a dignidade da pessoa humana, sobre direitos políticos, direitos civis e políticos, e tudo está na Constituição Federal. Aí eu te pergunto, não tem que estudar a Constituição Federal? Meu amigo, vamos prosseguir. Cooperação internacional para a solução de problemas de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, estimulando o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais.
Outro objetivo: harmonizar a ação das nações para a consecução de objetivos comuns. Quais são os objetivos comuns? Erradicar a fome, erradicar a pobreza, manutenção da paz, diminuir a poluição dos rios, mares, a preservação do meio ambiente. Então nós vamos estudar aqui, nas próximas aulas, sobre as dimensões do direito. Direito de primeira dimensão, o direito de liberdade, né? Depois, o de segunda dimensão, que vem os direitos ali de igualdade. Depois vem os direitos de fraternidade. Isso a gente vai ver mais à frente. Porém, já estamos formando uma base sólida para você entender que a Carta das Nações Unidas, a instituição da ONU, veio para pacificar conflito. Então grava isso. Pacificar conflito. E dessa forma, garantir o bem comum. Então, quando você fala em direito internacional, você está falando em cooperação entre as nações. Então memoriza isso. Cooperação entre as nações. Então, meu amigo, se uma nação coopera com a outra, é muito mais fácil de você combater as diversas mazelas que afetam o quê? Adivinha? A dignidade da pessoa humana. Imagina, meus amigos, que se todos os países pudessem se unir para combater a fome e a violência no continente africano. Isso eu falo de maneira eficaz. Imagina se aquele povo sofrido já não teria mudado a sua história. Vamos refletir sobre isso. Imagina se todas as nações, sem exceção, buscassem a resolução pacífica de conflito. Se todos aderissem ao pacto de não proliferação de armas nucleares. Então, certamente, nós teríamos um mundo mais estável para se viver. Beleza? Então é isso que a gente tem como objetivo, como princípio aí, tá? Da instituição da Organização das Nações Unidas. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre os princípios orientadores. Então já está na tela dos senhores, falando aqui, né? Que esses princípios norteiam todos os tratados e convenções de direito internacional. Além disso, podemos observar esses princípios logo nos primeiros artigos da Constituição Federal. Então, como eu falei para vocês, quais são esses princípios, meus amigos, que estão lá na Carta das Nações Unidas? Então tá aqui, ó, na tela dos senhores, ó. Então vamos aqui. Princípio da igualdade de todos os seus membros. Quando ele fala membros aqui, ele está falando dos estados que compõem, das nações que compõem. Beleza? Princípio da boa-fé. Princípio da paz, da segurança e da justiça internacional. Através do quê? Através da solução pacífica de controvérsias. Não é através da guerra. Então, lá na nossa Constituição Federal, está dizendo que o Brasil, ele o quê? Ele vai resolver suas controvérsias a partir do quê? Uma solução pacífica. Solução pacífica. Não é através de armas. O nosso exército serve para defesa e não para ataque. Beleza? Então vamos lá. Princípio da assistência. A ação a favor da ONU e a abstenção em relação aos estados contra a ONU. Então vamos aqui. Deixa eu explicar esse fato aqui rapidinho. Então, meu amigo, o que diz esse princípio aqui? Se você é um estado membro, né, da Organização das Nações Unidas, se você é signatário dos tratados internacionais, né, de não proliferação de armas nucleares, os tratados que versam sobre direitos humanos e por aí vai, você tem como dever, primeiro, apoiar a organização que você faz parte. É óbvio. Segundo, de não apoiar países que cometem atos que vão contra os princípios aqui descritos. Exemplo. Temos Coreia do Norte.
O que a Coreia do Norte faz? Tudo contrário ao princípio, né, que está estabelecido aqui na Carta das Nações Unidas. E aí imagina você, Estado brasileiro, que faz parte lá da Organização das Nações Unidas, né, é signatário de diversos tratados, ir contra a ONU e apoiar uma decisão do ditador lá da Coreia do Norte. Faz algum sentido? É óbvio que não. É isso aqui que ele está dizendo. Beleza? Vamos dar continuidade. Princípio da concordância implícita, mesmo não menos. Então vamos que eu vou explicar isso aqui rapidinho, da concordância implícita. Se você é signatário dos tratados internacionais das Nações Unidas, não cabe você, Estado, ir contra uma normatização que versa sobre direitos humanos, sobre acordos de paz, sobre tratados que versam sobre a cooperação internacional para melhoria, né, do meio ambiente. E é isso que ele quer dizer aqui. De maneira bem simples aqui para não aprofundar. Tranquilo? Mesmo que você não seja membro. Digamos, temos um país aqui, a Indonésia. A Indonésia tem pena de morte lá à revelia. Foi preso por tráfico, caixão e vela preta. Mesmo a Indonésia não pode ir contra os pactos internacionais que versam sobre o direito à vida. A vida é um direito absoluto. Calma! Porra, Baixua! Tu falou que até o direito à vida é relativo? É, mas calma aí. Porque dessa vez eu estou tratando em âmbito internacional. E aí você vai entender agora. Uma vez que você aceita a não ter no seu ordenamento jurídico condenação à pena de morte, uma vez que você aboliu pena de morte dentro do seu estado, dentro do seu país, você não pode mais instituir ou retornar com uma pena de morte. Por exemplo, aqui no Brasil, temos pena de morte? Temos. Somente em uma ocasião. Em caso de guerra declarada. Mas, por exemplo, nos crimes de homicídio, temos pena de morte? Não temos. Pergunta: pode o Brasil criar uma pena de morte? Não. Não pode. Por quê? Porque o Brasil é signatário de pacto internacional que versa sobre a abolição, a extinção de pena de morte. Beleza? Outra coisa, nós temos dentro do direito internacional dos direitos humanos um princípio chamado princípio da historicidade. Então, esses direitos, eles vão sendo adquiridos, os direitos humanos, eles vão sendo adquiridos ao longo da história. E uma vez adquirido esse direito, você não pode mais aboli-lo. Então, por isso que nós não podemos ter pena de morte aqui no Brasil. Beleza? Não podemos instituir uma nova pena de morte. Digamos que haja uma emenda à Constituição e retire a pena de morte no caso de guerra declarada. O Brasil, lá no futuro, ele não vai poder mais instituir essa pena de morte. Beleza? Por conta do princípio da historicidade. Tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui. Princípio da autonomia ou não intervenção nos assuntos internos dos Estados. Isso aqui está intimamente ligado ao princípio da soberania nacional. Então, não pode outros estados ou a ONU ficar interferindo nas decisões internas aqui do Estado brasileiro. Imagina a ONU ficar aqui reclamando que o imposto está muito alto. Ou reclamando que o governo baixou um decreto que determina uma restrição
orçamentária, alguma coisa do tipo. Não cabe a ONU ou nenhum outro Estado ficar indagando. Agora, vamos lá. Isso não quer dizer que a ONU possa aplicar medidas coercitivas contra uma nação que esteja ferindo direitos humanos, que esteja não cumprindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Exemplo, tivemos aí a invasão da Ucrânia pela Rússia. O que foi feito? O que foi feito? Diversos embargos econômicos. Então foram impostas diversas medidas coercitivas contra a Federação Russa. A Rússia, né, ela deu a declaração dela, deu os motivos dela para invadir a Ucrânia. Porém, ela sofreu sanções e está sofrendo até hoje sanções. Então é mais ou menos isso aí que esse sexto princípio está nos dizendo. Beleza? Se liga aqui, ó. Dentro da Constituição Federal, meu amigo, dentro da Constituição Federal, temos princípios aí, elencados, que estão expressamente lá na Carta das Nações Unidas. Tranquilo? Então, está aqui. Depois você dá uma lida. E agora, nós vamos estudar os sistemas convencionais e extraconvencionais. De maneira bem simples. Tá bom, pessoal? De maneira bem simples. Só para você ter esse conhecimento geral aqui. Mas vamos lá. Antes, eu quero fazer uma observação. Meu amigo, cuidado que Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento de 1948. E a Carta das Nações Unidas, ela é de 1945. A Carta das Nações Unidas foi a que instituiu a ONU, logo no pós-guerra. E aí eu deixo aqui uma observação. Ó. Cuidado, não confundir a Carta da ONU de 1945 com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que ela é de 1948. Então, cuidado, deixei uma observação aqui, não vai confundir lhufas com bolhufas. Tranquilo? Então já está aí na telinha de vocês. Vamos dar prosseguimento. Então, antes aqui, ó. Meu amigo, é o seguinte, isso aqui de maneira bem rápida e prática para os senhores. Tá bom? Nós temos mecanismos que vão instituir as normas, né, de direitos internacionais, que vai o quê? O que essas normas vão fazer? Elas vão obrigar os Estados-membros a cumprirem essas normas internacionais que versam sobre o direito da pessoa humana. Tá. E como que isso é feito? Então, é feito através de dois mecanismos. O mecanismo convencional e o mecanismo extraconvencional. Os mecanismos convencionais são os tratados. Então, nós temos diversos tratados aí sobre dignidade da pessoa humana. Só que, no mecanismo convencional, apenas tratado. No mecanismo extraconvencional, aceita diversas fontes do direito. Por exemplo, o costume. Então, o costume em determinada região pode ser aceita como uma fonte. Outro exemplo, a atuação sistêmica da Assembleia Geral do Conselho de Segurança. Então, nós temos o Conselho de Segurança da ONU, né? Que fica ali de olho, fiscalizando as ações de defesa dos países, fica fiscalizando o quê? Os conflitos armados. Então, as decisões dessas assembleias, elas servem como fonte, como um mecanismo. Beleza? Então, de maneira geral, uma observação. Baixu, onde que eu encontro essas fontes? Então, essas fontes estão listadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça.
Beleza? Vamos para a evolução normativa do sistema global. Então, primeiro, olho na tela, que eu vou explicar para os senhores de maneira rapidinha. Então, meu amiguinho, é o seguinte. Vimos que, a partir da criação da ONU, tivemos uma evolução no que tange à proteção dos direitos da pessoa humana. Porém, lá em 1945, no pós-guerra, a coisa começou um pouco devagar, né? Estávamos num cenário de instabilidade, de desconfiança geral. Então, você impor uma norma naquele momento era complicado. Pensa, estávamos diante de um cenário de guerra total, uma guerra mundial. Você acha que um país confiaria no outro? Você acha que um país que perdeu a guerra ia aceitar de boa, sem desconfiar, um documento que impusesse uma norma sobre direitos humanos? É óbvio que não. Então, esse direito ele começou a existir como um consenso. Começou a existir como uma indicação, né? Então, ele surgiu lá a carta, o primeiro documento foi a Carta das Nações Unidas, criando a ONU, e depois, através do estudo da comissão, que a gente vai ver agora aqui, o nome da comissão certinha, surgiu o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração não era uma norma cogente. O que é uma norma cogente? É uma norma que obriga os Estados-membros a cumprirem aquela lei, aquele decreto, aquele pacto. Então ela não tem essa força de obrigar. Então apenas ela orienta. Então ela fala assim para os Estados: olha, vocês podem melhorar as relações entre os povos, vocês podem melhorar a condição da pessoa humana, dos seus cidadãos, dando esse direito, aquele direito, garantindo a vida, garantindo a liberdade. Então esse foi o primeiro cenário. Depois, com a evolução, tivemos o surgimento de dois pactos, que veremos aqui também. Já o pacto, ele obriga o Estado, ele obriga aquela nação a cumprir aquelas normas de garantia dos direitos humanos. Tranquilo? Então tivemos a Carta dos Direitos Humanos, criando a ONU. Depois da ONU, tivemos o quê? A criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Passados 18 anos, em 1966, são criados dois pactos que vão fortalecer artigos que vão estar elencados dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veremos agora aqui na tela de vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Essa evolução normativa do sistema global. Já vimos o que é esse sistema global, né? Esse sistema formado lá pela Organização das Nações Unidas e os Estados-membros que compõem a organização, né? Que são signatários dos seus tratados de paz, dos seus tratados sobre dignidade da pessoa humana e outros diversos tratados. Por que você fala isso, Sebastião? Porque a ONU não fala só sobre direitos humanos. Ela fala sobre diversas outras temáticas. Fala sobre direito à educação, direito à saúde e por aí vai. Mas vamos lá. Conselho Social e Econômico, o ECOSOC. Então esse conselho aqui, que faz parte da Organização das Nações Unidas, né? Que elas formam o quê? Comissões para assuntos econômicos e sociais e para a proteção dos direitos do homem. E esse conselho evoluiu para a Comissão
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fazendo surgir, no ano de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração é o marco histórico da proteção universal dos direitos humanos. Então, se tivermos que elencar o principal documento que versa sobre direitos humanos, é esse, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Beleza? Lembrando que ela foi aprovada por consenso e não por unanimidade. O que isso quer dizer? Bachur, me explica, rápido e fácil. Seguinte, quando uma norma é aprovada por unanimidade, todos aceitaram aquela norma sem oposição. Agora, quando um país fala assim, opa, tem uma coisinha aí que eu não aceito não. Então, ela não foi aprovada por unanimidade, e sim por um consenso da maioria. É isso que ele quer dizer, beleza? Atenção! 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 Anota! Por que essa declaração ela é de suma importância? É fácil, porque ela é a base do direito internacional sobre direitos humanos. Ela é a base. E a partir dela surgiram constituições. A partir dela surgiram diversos tratados, diversos pactos que vão versar sobre o direito da pessoa humana. Beleza? Então, é simplesmente por isso que ela é a mais importante. Tranquilo? E aí eu boto mais um asterisco aqui. Caso de conflito é a norma que melhor protege o princípio da dignidade da pessoa humana. Aplicação do princípio pro hominis. Vou explicar. Em caso de guerra declarada, em caso de conflito armado ou na iminência de conflitos catastróficos, nós devemos primar pela dignidade da pessoa humana. E aí, meu amigo, eu vou aplicar a norma, a lei, que mais vai garantir esse direito da pessoa humana. Digamos, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar Coreia do Norte. Meu amigo, você acha que dentro daquele país, fechado daquele jeito, autoritário, você acha que alguma norma dentro daquele Estado-nação garante mais direitos do que qualquer outra legislação internacional de direitos humanos? É óbvio que não. Então, ali naquele local, se tiver um conflito, eu vou utilizar o quê? A norma interna daquele país para poder proteger essa dignidade da pessoa humana? Claro que não. Eu vou usar outras normas do direito internacional que vai versar sobre dignidade da pessoa humana, sobre direitos humanos. E esse princípio, né, de fazer este contrapeso entre normas a favor da pessoa humana, né, aquela que garanta mais direitos à pessoa humana, é chamada de princípio pro hominis. Beleza? Então, tá aí. Isso aqui é tema de outra aula. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Pessoal, cuidado! A Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUHD, ela pode vir com a seguinte nomenclatura: Universal Declaration of Human Rights. Beleza? Meu inglês é péssimo. Péssimo, já deram para perceber. Mas cuidado, que ela pode vir com essa nomenclatura internacional. Tranquilo? Então pode vir ainda, ó, Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Beleza? Então é uma variação aí, mas que quer dizer a mesma coisa. Cuidado que pode vir com outra nomenclatura na sua. Considerações. Então já falei aqui, é o principal instrumento do sistema global de proteção de dados. Baixou?
fala um pouquinho agora especificamente sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, meus amigos, como está aí na tela dos senhores, ela possui 30 artigos. E aí tem como se dividir didaticamente esses artigos em duas partes. Do artigo 1º ao artigo 21, são normas que vão garantir que direito da pessoa humana? O direito da liberdade. E depois, do artigo 22 ao artigo 30, são normas que irão garantir o direito de igualdade. Beleza? Então já deixei grifado aí na tela dos senhores. Deixei um bizu aqui muito bacana, pessoal. Que é o quê? Você fazer a leitura da letra fria, lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e do lado, ir apontando que tipo de direito está sendo garantido à pessoa humana. Direito à vida, direito à liberdade, direito de locomoção, e por aí vai. Direito de reunião, beleza? Isso é legal, hein? Anota esse bizu aí. Vamos lá. E quais são os direitos e garantias reconhecidas dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos? Então, coloquei um por um para os senhores. Então, é só ler. Só ler. Vou falar aqui, ó. Vida, liberdade, segurança pessoal, proibição da escravidão, da servidão, reconhecimento como pessoa, proibição de prisão arbitrária. Pessoal, onde que eu encontro esses direitos aqui no nosso ordenamento jurídico? Artigo 5º da Constituição Federal, meu amigo. Então, se você pegar e ler o artigo 5º, olha o artigo que está aparecendo novamente aí. Você vai observar que esses direitos aqui elencados vão estar garantidos lá na Constituição, através do artigo 5º. E outros artigos também. Por exemplo, o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais, o direito do trabalhador. Aquilo ali, meu amigo, nada mais é do que uma nacionalização de direitos humanos. Tranquilo? Vamos dar prosseguimento. Então tá aqui, é só você fazer a leitura, já está bisurado no PDF. Então você vai descobrir aqui quais são os direitos e garantias reconhecidas na Declaração dos Direitos Humanos. Já fiz essa observação. Agora vamos para a evolução das normas internacionais sobre os direitos humanos. Então, lá no ano de 1966, nós tivemos a criação de dois pactos. O primeiro pacto é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o PIDCP. Já coloquei o link aqui, ó, de acesso para que vocês façam a leitura da letra fria desse pacto. E ele foi nacionalizado no nosso ordenamento jurídico pátrio lá no ano de 1992, através do decreto 592. Beleza? Então é simples, é só dar uma leitura nesses dois pactos aqui. E é o seguinte: olho na tela e preste atenção. Então, falei para os senhores inicialmente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Falei que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma norma geral. Não é isso? Lembra? Uma norma geral. E essa norma geral, ela não era o quê? Cogente. Ela não tinha força de obrigar os estados a cumprir o que estava descrito na declaração. Então, por isso, passados 18 anos, já consolidando, os direitos humanos, os estados, os países já entendendo que aquele assunto é de suma importância, que aquele assunto tem que ser tratado com maior cuidado. Então, os estados já entendiam, da importância dos direitos humanos, dessa normatização internacional. Foram criados outros dois pactos, que é o que está na tela dos senhores. Porém, esses dois pactos, ele tinha uma característica que a declaração não tinha. A declaração não era cogente, obrigava o cumprimento. Já esses dois pactos, ele obriga. E aí nós temos comissões das Nações Unidas que vão
fiscalizar o cumprimento dos pactos e tratados internacionais que vão versar sobre direitos humanos. Agora, uma coisa legal, uma coisa importante. Esses dois pactos, então vou botar aí os dois pactos aí na tela dos senhores. Vou botar uma tela compartilhada. Esses dois pactos aqui que estão na tela dos senhores, eles vão versar sobre todos os direitos, todos os homens, sem distinção. Então, é uma norma geral. Não cabe a grupos específicos. Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque existem pactos que eles vão se relacionar a grupos vulneráveis. Existem grupos que necessitam dessa proteção com mais força. Como eu falei para vocês no início da aula, menores de idade, né, as crianças e adolescentes, eles precisam de uma proteção mais aprofundada, de uma proteção específica. Então, existem pactos que vão versar especificamente sobre esses grupos. Não é o caso desses dois aqui. Esses dois pactos, eles versam sobre toda a pessoa humana. Então, todo ser humano, sem distinção, faz jus à proteção desses direitos que estão na tela dos senhores. Tranquilo? Então, vamos dar prosseguimento. Deixei uma proposta de estudo para os senhores. E já falei aqui que é o quê? Ler esses dois pactos e comparar com artigos da Constituição Federal. E anotar e grifar os artigos da Constituição Federal que garantem os direitos que estão elencados tanto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos quanto no Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Pô, Bachu, por que você não dá mastigado pra gente? Porque senão você não vai aprender, meu amigo. Lembra que o nosso método de ensino é bunda na cadeira, meu irmão. Tem que sentar e estudar. Tem que ler artigo por artigo e botar a sua cabecinha para raciocinar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E aqui eu fiz um esquemão para vocês entenderem. Então, nós temos aqui, lá em 1948, surge o quê? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, que tem a natureza de recomendação. Então, como eu falei para os senhores, ela não surge obrigando os estados. É uma recomendação. É logo naquele período pós-guerra. Né? Os estados ainda estavam meio pé atrás um com o outro. Imagina, vir um organismo internacional e falar assim, pô, você aí, Alemanha, meu irmão, você tem que fazer parte. Você tem que cumprir o que está escrito na declaração. Você acha mesmo que a Alemanha ia cumprir? Saindo derrotada da guerra? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, por isso, como uma malandragem, né? Aquele somebody love que o polícia tem que ter, a ONU teve naquele momento. E aí surgiu como uma recomendação. Por isso que ela não é cogente, ela não é obrigatória. Foi uma recomendação. Porém, passados 18 anos, aí surgem os pactos de natureza de tratado. Então, o tratado, meu amigo, é lei. Tem que ser cumprido na íntegra. Beleza? Por isso que surgiu esses dois tratados ali. Que vem para complementar o quê? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E as duas têm natureza vinculante. Então, os estados, eles têm que cumprir. Beleza? Ela vincula a legislação nacional de cada país. Beleza? Então, eu não posso criar, preste atenção, eu não posso criar uma lei aqui no país, aqui no Brasil, que vai restringir um direito garantido entre esses dois pactos aqui. Por quê? Porque ele é vinculante. Ele tem caráter obrigatório. A sua observação pelos países é de caráter obrigatório. Os países têm que adotar o que está sendo tratado nesses dois pactos. Tranquilo? E aí eu boto o conjunto desses três instrumentos
formam a lei ou Carta Internacional dos Direitos Humanos, a International Bill of Rights. Beleza? Importantíssimo, pessoal. E aí eu venho explicando aqui, ó. É só fazer a leitura. Só fazer a leitura. Tranquilo? Esses três instrumentos normativos possuem caráter geral. Então, o que eu estou falando? Já falei, não vou repetir. Vamos lá. Uma observação que eu fiz importante. Então, os pactos internacionais, ele é o quê? É um direito subsidiário. O que é um direito subsidiário? É um direito que complementa. Um direito acima. Que ele vai o quê? Suplementar o direito nacional. Então, na verdade, os estados, né, as nações, elas devem possuir regulamentações, leis, que vão proteger a dignidade da pessoa humana. Legislações que vão garantir direitos da pessoa humana. Porém, caso o Estado falhe com esse direito, nós temos os tratados internacionais, né, numa segunda instância, para proteger a pessoa humana. Exemplo clássico disso foi o surgimento da Lei Maria da Penha. Então depois você dá uma pesquisada aí, dá um Google, ou conversa lá com o ChatGPT, né? ChatGPT, o robozinho, tá sinistro. Conversa com ele e pergunta o contexto de criação da Lei Maria da Penha. Então você vai observar que a Lei Maria da Penha surgiu como uma ordenação, uma ordem dos organismos internacionais para que o Brasil protegesse melhor as suas mulheres. Então ela surgiu como caráter de penalização da nação brasileira. Uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha para o Brasil. Dá uma pesquisada. Não vou entregar todo o ouro para você, não. Você tem que papirar, meu irmão. Tem que colocar seu cérebro para funcionar. Beleza? Então, tá aqui. E aí, meu amigo? Já coloquei mastigado, meu amigo. Mastigado. Todos os direitos reconhecidos dentro do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Igualdade entre as mulheres, direito à vida, proibição de tortura, tortura e de penas ou tratamento cruéis e degradantes. Aonde que está isso aqui? Artigo 5º da Constituição Federal. É o que eu falo. Não estuda a Constituição, não. Não precisa ler a Constituição para ver onde é que você vai se meter, acabou. Confia. Isso aqui, ó. Essa proibição de tortura de penas ou tratamento cruéis, desumanos e degradantes, isso aqui está na Constituição Federal. Nós tratamos em aulas anteriores aqui no canal, hein? Pois bem, depois não vai falar que a sereia enganou. Eu estou avisando. Estou avisando. Então tá aqui, ó, o direito de reunião. Olha aqui, direito de reunião, meu amigo. Está na Constituição Federal onde? No artigo 5º. Direito de associação. Está no artigo 5º. Tá aqui. Tá aqui. A tipicidade penal. Tá no artigo 5º. Juiz natural. Tá no artigo 5º. Direito de circulação. Tá no artigo 5º. Meu irmão, presunção de inocência. Tá no artigo 5º. E aí? Você acha, faço a pergunta, você acha que a Assembleia Constituinte, quando ali dos seus estudos, dos seus trabalhos para criar a Constituição Federal, tirou aquela calhamada de incisos do artigo 5º da cabeça deles? É óbvio que não, meu amigo. Tá aqui, ó. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Eu coloquei um. Mesma coisa para o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Beleza? Tá aqui, um por um. Bora olho na tela e vamos lá. Meu amigo, terminamos a primeira instrução sobre o estudo dos direitos humanos para as carreiras policiais. E você que vai fazer o concurso da PEMERG,
Não preciso nem falar a importância que tem essa matéria. Agora, pastor, terminada a aula, o que eu vou fazer? Como que eu vou estudar? Você vai pegar este PDF, vai abrir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai abrir aqueles 2 tratados, o PIDC e o PIDESC, vai fazer a leitura desses 3 documentos, que juntos vão formar esse Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos. E a partir da leitura, de artigo por artigo, você vai identificar quais são os direitos que estão sendo garantidos naqueles documentos. Então você vai ler o artigo lá, determinado artigo, e vai, opa, nesse artigo aqui está sendo garantido o direito à vida. Nesse artigo está sendo garantido o direito de liberdade. Nesse artigo está sendo proibido, né, as penas de caráter perpétuo, degradante, trabalhos forçados, a pena de morte. Então esse é um trabalho, um exercício que você vai fazer para casa. E isso é de suma importância. Por quê? As questões dos concursos de polícia militar são questões bem diretas. Então ela pega a letra fria da lei, faz uma comparação e te faz uma pergunta direta. Cara crachá, é ou não é? Então você precisa estar com esses direitos garantidos, que são garantidos nessas 3 normatizações, fixados na sua memória. E é dessa maneira que você vai fixar o conhecimento da aula de hoje. Meu amigo, deixa seu like, deixa o seu comentário, faça parte do nosso canal de transmissão lá no Telegram. Então saiba que este conteúdo estará salvo lá no canal Márcio Bachur do Telegram. Esse e outros diversos documentos que vão versar sobre o conteúdo de concursos de polícia militar. Eu vou lançando diariamente no meu canal, vou comentando, vou fazendo questões no canal, tudo lá no Telegram. Beleza, pessoal? A todos, muito obrigado, fiquem com Deus e bons estudos!